tema que está sendo bastante pertinente, crescendo, assim, em diferentes esportes, que são os atletas transgêneros. E, assim, a conclusão dessa reunião é que não tem conclusão, sabe? Ninguém tem uma conclusão. Tem diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, tem prós e contras, e a gente não quer trazer uma conclusão, mas a gente quer trazer realmente um debate, assim, né? Eu acho que eu mesmo estudando essa aula mudei de opinião algumas vezes e atualmente eu não tenho uma opinião, sabe? É um assunto bem polêmico e, enfim, nosso objetivo dessa aula não é fazer um juízo de valor, sabe? É realmente trazer esse debate. Pode passar, Andresa. Pode. Então, é uma revisão de literatura, cerca exclusivamente das possíveis vantagens biológicas podem ser adquiridas em uma mudança de categoria em virtude da mudança de sexo, né? A gente trouxe realmente porque esse número de atletas trans vem crescendo cada vez mais, né? E, sobretudo, a gente foca na parte das mulheres trans que participam de categorias de esportes femininas, tá? E aí a pergunta que norteia isso é: as mulheres trans levam vantagem sobre as demais no esporte? Né? E aí, não sei a opinião de vocês, no final, quero saber. Atrás dessa foto tem um caso clássico no esporte brasileiro, não sei se alguém conhece, mas é a Tiffany. A Tiffany joga a Superliga Feminina de vôlei e ela passou por altos e baixos, até Bernardinho da seleção, que todo mundo conhece, já se posicionou contra. Diversas atletas se juntaram contra as atletas trans, né, no esporte. Mas atualmente ela continua jogando e está aí a Tiffany. Então, será ou não que ela tem a vantagem? Pode passar, André. O COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, ele já aceita, já regula a participação dessas atletas nas Olimpíadas e em diferentes esportes. Isso desde 2003, vai fazer quase 20 anos. Tá? Então, em 2003, o que definiu? O COI. O COI definiu que elas poderiam participar das Olimpíadas desde que fossem submetidos à terapia de reposição hormonal por pelo menos 2 anos antes da competição e realizassem cirurgia de reconstrução genital para o gênero que se identificasse e mudança de gênero em todos os documentos oficiais. Isso em 2003. Em 2015 modificou isso, foi retirada a exigência da reconstrução genital, que isso foi definido que não teria um impacto relevante na performance, e também em 2015 se entendeu que as mulheres trans não teriam vantagem sobre as mulheres nascidas no sexo feminino. E assim passaram a ser impostos que, para participar, elas teriam só que ter testes que comprovassem os níveis que a testosterona estejam na faixa determinada, no mínimo 12 meses antes das competições e durante as competições. Então, não precisava dessa mudança de cirurgia de sexo como antes. E elas tinham que apenas fazer uma terapia de reposição hormonal atualmente ainda tem, né? Isso está valendo até hoje, para níveis de testosterona definidos. E em 2018, eles alteraram o texto, só pontuando o direito de praticar o esporte sem qualquer forma de discriminação. É só uma alteração do texto que essas atletas não poderiam ser discriminadas. Então, o COI definiu isso. Algumas entidades de esportes assim aceitam essa definição do COI, outras têm as próprias, e a polêmica segue aí. Pode passar. E a gente traz por que essa discussão sobre gênero é tão importante nos dias atuais, por que a gente tem que falar disso? Pode passar. O primeiro fato é a discriminação, a alta discriminação que essas pessoas têm, essas orientações sexuais que ainda são muito estigmatizadas,
né, da sociedade. No esporte, que é um reflexo da sociedade, essas pessoas são muito discriminadas, é muito preconceito. E se tratando de esporte, onde tudo influencia, onde patrocínio influencia, torcida influencia, então é muito difícil para essas pessoas conseguirem entrar no esporte. Elas são muito discriminadas. Então, é muito importante esse debate para que busque um senso comum, uma solução, né? Essas pessoas acreditam que não existe uma correlação direta entre sexo e gênero, tá? Algumas pessoas nascem com um determinado sexo biológico, mas não se enxerga nesse sexo, não se enxerga nesse gênero. E aí são essas as pessoas trans, que é o, o foco, tá? Que a gente está falando. E aí, essas pessoas elas se mobilizam a reivindicar a forma como é tratado o esporte, né? No começo do esporte era predominantemente masculino, totalmente masculino em demonstrar força, demonstrar corpo e essas pessoas buscam um esporte onde não seja mais essa dicotomia homem e mulher. Eu sei que passos lentíssimos para se chegar a isso, mas é o que algumas pessoas enxergam isso. Que o esporte não tem que ser homem e mulher, né? Tem que ser pessoa. Mas a gente ainda está muito longe disso. E como essas pessoas elas tentam se incluir na sociedade de diferentes formas e uma delas é o esporte, né? A gente vê, quando a gente olha para a geração dos nossos avós, pais, a gente vê que a nossa geração evoluiu muito em termos de preconceito e discriminação, principalmente com homossexuais e lésbicas. Mas com pessoas trans, pelo menos a minha impressão é que a gente ainda está um pouco estagnado. Até mesmo a nossa geração está um pouco estagnada de evolução, assim, de diminuir preconceito, diminuir discriminação. Elas estão um pouco atrás do resto da comunidade LGBT. Né? Pode passar. E aí eu queria trazer um pouquinho dos direitos da população da população LGBT em todo o mundo, tá? Eu trouxe alguns mapas, só para a gente ter noção. Esse primeiro mapa, ele traz os países que têm leis relacionadas à orientação sexual, tá? Em azul são os países que têm mais leis, cada mais azul, mais forte, que tem mais leis, vermelho tem menos. Então, se destaca nisso, México, Portugal e Suécia são os países que mais avançam nisso. A gente vê o Brasil ali azulzinho. A gente tem uma diferença bem grande entre Ocidente e Oriente. O Oriente é realmente uma coisa bizarra de discriminatória, sabe? E quando a gente fala de um atleta de alta performance que disputa campeonatos em vários países, a gente tem uma certa preocupação, que realmente tem muito vermelho nesse mapa. São pessoas que até criminalizam a homossexualidade, né? Pode passar. O segundo são países onde possuem leis de reconhecimento à diversidade de orientações, né? Os brancos não têm nada. Então, quase toda a Ásia, quase toda a África. Na África, só a África do Sul tem. Na América do Sul mesmo, tem muitos que não nem sequer tem nada, né? São poucos. Realmente ainda faltam muito. O terceiro, pode passar, André. O terceiro são países que têm leis de proteção legal a favor da comunidade LGBT, que criminalizam, proíbem a discriminação. Então, a gente segue esse mesmo padrão de Oriente e Ocidente. O Oriente ainda falta muito, muito mesmo. Tá? E o 4, pode passar. O 4 são países que criminalizam a homossexualidade. Tá? Em diferentes penas e diferentes formas. Então, a gente vê o Oriente Médio inteiro, a gente vê Rússia, a gente vê vários países da África. E tem muito ainda, muito evoluído. Aí outra coisa que eu queria trazer, pode passar, André, que é até meio triste de falar, mas tem uma classificação que é Gay Travel Index, onde eles classificaram
quais países são mais seguros e quais são mais perigosos para a pessoa que se enxerga na comunidade LGBT viajar, né? E aí ele classifica. Os países mais verdes são os países mais seguros para essas pessoas viajarem. Os vermelhos é basicamente não pise lá. Tá? O Brasil, nessa classificação, está em 68, se eu não me engano. Né? Embora a gente tenha evoluído bastante, a gente ainda está bem mal nessa classificação. Bem mal mesmo. Pode falar. E também na ONU, em 2019, é bem recente essa discussão, teve o debate sobre a discussão dos direitos LGBT como direito humano, né? E aí foi definido algumas coisas. Primeiro, que os países devem proteger indivíduos de violência homofóbica e transfóbica, prevenir tortura e tratamento cruel, desumano e degradante de pessoas LGBT, descriminalizar a homossexualidade, proibir discriminação baseada em orientação sexual e identidade de gênero e respeitar as liberdades de expressão e associação de reunião pacífica. Foi definido em 2000. Agora eu não sei se foi 2017 ou 2019, mas de certa forma bem recente. É uma discussão bem recente que chegou até a ONU. Né? Pode passar. E aí o debate sobre essas pessoas transgêneros no esporte. Né? A gente tentou trazer alguns prós e alguns contras para a gente tentar formar nossa própria opinião. Tá? Então, pode passar, Andrezão. De argumento contrário à participação dessas mulheres transgêneros nos esportes. O que a gente tem? As pessoas que são contra a participação dessas mulheres acreditam que elas têm vantagem sobre as mulheres que nasceram no sexo feminino biológico, tá? Principalmente quando essas mulheres que fizeram essa transição, se eu posso usar essa palavra, mais tarde, após a puberdade. Porque essa mulher já vai ter passado pela puberdade sob o efeito da testosterona. Então, ela já vai estar com músculos, ossos formados, tecidos formados sobre o efeito da testosterona, pós-puberdade. E aí, essa mulher que foi formada, entre aspas, como homem sob o efeito da testosterona, o curto espaço de tempo de terapia hormonal que ela fez não é suficiente para igualar a esse efeito da testosterona que ela teve. Então, essa mulher, de certa forma, teria, admitindo que os homens, de forma geral, têm um porte físico mais avantajado, mais fortes. Então, em esportes onde a força física mude, altere o resultado, essas mulheres teriam vantagem sobre as mulheres do sexo feminino biológico. Tá? Outro argumento é que as mulheres conquistaram um espaço no esporte. Antes, o esporte era predominantemente masculino. Né? Elas foram conquistando o espaço delas. Então, você introduzir palavras dessas pessoas, homens, nesse espaço onde as mulheres conquistaram, é, de certa forma, coibir, né? Coibir essas mulheres. E aí, eles falam muito que as pessoas que defendem a participação dessas mulheres focam muito em política e moral, em inclusão, certo? E deixam de lado seria a meritocracia do esporte. E aí, numa discussão entre inclusão e mérito, para eles, no, nas raízes do esporte, o mérito deveria sobressair. E nesse aspecto, elas partiriam de diferentes pontos. Você não igualaria a possibilidade de meritocracia entre as mulheres. Tá? Pode passar. E de argumentos favoráveis, as pessoas que defendem isso, elas partem basicamente de duas questões. Primeiro é refutar a crença que indivíduos nascidos sobre o sexo masculino seriam necessariamente melhores atletas do que sobre o sexo feminino. É o que essas pessoas dizem. Algumas tentam acabar com essa dicotomia homem-mulher.
né? Esporte masculino e esporte feminino. Então, não necessariamente o homem vai ser melhor no voleibol, no futebol, do que uma mulher. Então, essa discussão não caberia, independente de ser homem, mulher, trans, pode ser um atleta bom ou ruim. Tá? E outro é ressaltar a importância de uma análise propositiva que busque soluções para a inclusão desses sujeitos, não exclua do espaço esportivo. É realmente tentar diminuir a descriminalização por meio da inclusão. Tá? Pode passar, André. E aí, o que falam os autores que são favoráveis a isso? Alguns autores, eu trouxe dois trechinhos de um artigo que a gente leu, que diz que a diminuição da testosterona é suficiente para igualar as competidoras transexuais às mulheres biológicas. Aquele parâmetro que o COI usa é suficiente para igualar essas competidoras, diferente do que as pessoas que são contrárias dizem. Que a testosterona não pode ser o parâmetro que diz se essa mulher pode participar ou não. Porque justamente essa mulher já tá formada, já passou pela puberdade sob o efeito da testosterona, então ela vai ter sim a vantagem. As pessoas que são favoráveis dizem que a testosterona é suficiente para igualar as competidoras, sim. Ela fala que a terapia hormonal para mulheres trans normalmente envolve um bloqueador de testosterona e um suplemento de estrógeno. Quando os níveis de hormônio masculino, entre aspas, se aproximam do esperado para a transição, a paciente percebe uma diminuição da massa muscular e densidade óssea na proporção de células vermelhas, que carregam no oxigênio no corpo. Então, isso igualaria, essa diminuição da massa muscular, essa diminuição da densidade óssea, igualaria as mulheres que nasceram no sexo feminino com as mulheres que fizeram essa terapia hormonal. Tem conclusão sobre isso? Ainda não, não se sabe. Mas outro fator que as pessoas que são favoráveis defendem é que o fator biomédico não é suficiente para essa análise, né? Realmente o homem não vai ser necessariamente melhor do que a mulher, né? Então, essas pessoas falam que nosso gênero é uma constituição multifacetada. Ela envolve a biologia, mas envolve, sobretudo, outras atitudes, um conjunto de experiências e vivências de gênero. Reduzir essa questão de inclusão de atletas trans no esporte ao ponto de vista exclusivamente biológico é imprudente. Não é só biológico, tem outras coisas que vão definir o desempenho dessa pessoa no esporte, né? Pode passar. E aí elas explicam assim, as pessoas acreditam que a superioridade masculina no esporte não é só por causa da testosterona, não é porque essa mulher vai ter uma testosterona elevada que ela vai ser melhor, porque os homens são sempre melhores. E ele traz algumas explicações por que, de forma geral, os homens são superiores nos esportes atualmente. E ela traz algumas explicações. Primeiro, que é possível que atletas limitem seu condicionamento físico para não serem consideradas muito masculinas, já que o desenvolvimento muscular exigido as tornariam menos femininas aos olhos da sociedade. Segundo, que os homens são desde muito cedo incentivados a desenvolver capacidades como força e resistência, enquanto as mulheres paira ainda sobre as mulheres as expectativas relacionadas à delicadeza e sensibilidade. Os homens desde criança estão lá chutando bolas e as mulheres talvez não. Né? Terceiro, atletas masculinos podem ter um melhor preparo, pois têm patrocínios melhores, já que a mídia prioriza o esporte masculino. E aí, quando você analisa isso, você vê realmente que as atletas trans já saem bem atrás, né? Porque imagina como deve ser difícil para ela conseguir um patrocínio, conseguir um apoio, né? É bem mais difícil. 4. A separação entre os sexos nas competições pode prejudicar o rendimento feminino devido aos parâmetros de competitividade. Assim, se um atleta já é melhor nessa categoria, não sentirá a necessidade de aumentar o seu esforço. Tá? Pode passar. E só de uma forma geral, como eu disse, algumas... Eu esqueci, instituições do esporte seguem os parâmetros do COI. Outras não. São, por exemplo, essas. O atletismo, badminton, basquete, vôlei e ginástica têm suas próprias. Por exemplo, no badminton, as regulações são estipuladas caso a caso. Eles vêm caso a caso, não é só a mulher ter níveis reduzidos de testosterona que vai participar. No vôlei, delega a inclusão em torneios nacionais das entidades que cuidam das competições. Classificação de gênero é feita com base nos documentos de identificação emitidos pelas autoridades do país de origem.
Então, assim, de forma geral, apesar do Comitê Olímpico Internacional definir esses parâmetros, ela não aceita por todos os esportes, né? Depende de esporte a esporte. Principalmente naqueles esportes onde a força física é bastante importante. A gente cita o vôlei, o basquete. A força física é fundamental nesses esportes. Se você comparar, por exemplo, com arco e flecha, né? Então, nesses esportes são onde tem a maior dificuldade, o maior embate, a maior discriminação para esses atletas. Sabe? Passa. E aí, beleza, a gente vem para essa grande discussão, né? Assim, após toda essa discussão, toda essa questão, afinal de contas, os atletas trans, eles levam vantagem esportivamente? O João Pedro brilhantemente explicou para a gente todas essas questões que tem, e inclusive são são argumentos utilizados pelo COI, inclusive para permitir, não sei se vocês sabem, mas nas Olimpíadas de Tóquio foi a primeira Olimpíada onde foi permitido que atletas trans participassem. Inclusive, tem um atleta que foi do halterofilismo, levantamento de peso olímpico, e participou. Não conseguiu concluir a prova, não chegou a levantar medalhas. E tem inúmeros casos muito famosos por aí, como o da nadadora norte-americana, que, principalmente agora eu esqueci o nome dela, a Tiffany também, que o João Pedro falou. E como ele falou mais cedo, eu também passei muito por isso. Eu tinha uma opinião antes, depois ler, pesquisar, já mudei um pouco minha opinião, mudei várias vezes estudando para fazer essa apresentação. E eu também chego à mesma conclusão que ele. Os dados, até o momento, eles são inconclusivos. A gente precisa de uma análise maior, longo prazo, precisa de estudos mais randomizados, estudos mais precisos, que vão analisar se somente a testosterona é um parâmetro suficiente para enquadrar atletas nessa categoria e permitir que esse esporte, que a competição aconteça, né? Porque, assim, a performance esportiva, ela depende de diversos fatores. Sejam eles fatores metabólicos, cardiorrespiratórios, antropométricos, dentre outros. Dito isso, alguns estudos apontam que a testosterona é sim suficiente, porque apesar do homem ter um maior desenvolvimento de massa muscular na questão evolucional, a massa muscular do homem ela tende a ser maior que a da mulher, isso antropometricamente falando. A estatura do homem também tende a ser maior, a massa óssea. Porém, quando você faz um período prolongado de inibição da testosterona, isso tende a cair de um nível que a competição fique justa entre mulheres trans e mulheres cis. Não é à toa que várias categorias de esporte elas são divididas, sim, seja por sexo, idade, peso ou outra categoria, mas para tornar o esporte competitivo e, acima de tudo, para tornar essa competição justa. Por exemplo, não sei aqui quem acompanha há mais tempo aquela questão das lutas livres e etc. O UFC, bem no começo, ele não tinha categoria dividida por peso. Tem várias lutas assim de caras que hoje seriam peso mosca, peso pena, lutando com um atleta de sumô, lutando com um cara que tinha 2 metros, tinha o dobro da massa dele. Então, assim, isso não é uma questão de luta, não é uma questão de combate, não é uma questão esportiva. Isso sim gera impacto na performance dos dois e para diversos aspectos. Então, isso perde o princípio da equidade numa disputa. Isso vai fazer uma disparidade de performance que muitas vezes somente a testosterona não é suficiente para medir. E aí, o Comitê Olímpico, hoje em dia, como o João Pedro falou, ele preconiza diversos outros aspectos que vão ser relevantes para isso. E dentre eles, o que ele usa como principal é o nível de testosterona. Ele requer, na verdade, que o atleta faça uma inibição, no caso de uma atleta mulher trans, que ela faça, na verdade, uma redução do seu nível de testosterona até que fique no limite máximo tolerável, que é de 10 nanomols por litro. Tá? Isso tem que ficar por um período prolongado de alguns anos até, para que realmente o impacto aconteça tanto na questão da massa óssea quanto massa muscular, para que essa competição ela seja justa, certo? Então, assim, não é de uma hora para outra que simplesmente um atleta decide mudar de categoria do masculino para o feminino, não. Isso precisa de todo um tratamento, precisa de todo um estudo, todo um treinamento atrás para que seja feito isso. Eu também, aí falando um pouquinho agora da minha opinião, eu concordo também plenamente que não somente a questão da testosterona e a massa muscular é suficiente para gerar uma disparidade. Quantas vezes a gente não vê aí atletas que
não são, como é que a gente pode dizer, que não se beneficiam dessa questão antropométrica e que saem em desvantagem mediante outros atletas nessa questão de estatura, força, mas que compensam na qualidade, compensam com seu treino, compensam com repetição, com treinamento, com habilidade mental. Isso também é levado para todos os esportes, independente de qual ele seja. E aí e um outro estudo aponta, que é o estudo de Hampton, que ele diz o seguinte, que por mais que essa tolerância seja de 10 nanomols, essa diferença, apesar das mulheres naturalmente terem até 2 nanomol por litro, eles não geram uma diferença tão grande, porque afinal de contas foi feita uma pesquisa com as atletas trans que existem atualmente, e foi visto que 97% delas têm um nível abaixo, inclusive, do que 0,2. Então, assim, essa competição a nível de testosterona, ela é sim uma competição justa. Ela não tem nenhum indício de que o nível de testosterona presente em uma mulher trans vá afetar a competitividade dela com uma mulher cis. E essa é o que o Comitê Olímpico hoje em dia preconiza. Apesar desse mesmo estudo de Hampton, que foi o Comitê Olímpico usou para embasar a sua decisão, ele avalia que vários esportes, e dentre eles como usam categorias e usam mecanismos corporais diferentes para isso, que eles devam analisar isso de maneira individual. Por exemplo, não é porque no levantamento de peso isso é suficiente que no basquete vai ser, que no handebol vai ser, que numa luta vai ser, que em outro esporte isso seja respeitado nesses mesmos parâmetros, podendo inclusive gerar uma mudança de parâmetro dependendo do esporte. Pessoal, essa foi a nossa apresentação. O João Pedro contemplou bastante e eu trouxe essa parte mais questão do COI. E, assim, a conclusão que a gente chega finalmente é que, assim, realmente ainda não tem indícios suficientes na literatura para que a gente possa, de fato, afirmar e dizer é uma competição justa, não é uma competição justa. Os estudos atualmente apontam para que essa competição feita em inibição da testosterona é sim uma competição justa e é uma competição que deve haver, até porque a gente não está querendo discutir aqui se a pessoa se reconhece mulher ou se não se reconhece, ou se é homem ou se é essa mulher. Essa discussão hoje em dia não cabe discussão acerca disso. Isso é uma questão individual e é uma questão de autodescobrimento e de percepção própria acerca de si mesmo e do seu corpo. A questão que a gente trata é essa competição, existe equidade nessa competição? Existe alguma vantagem que um atleta trans tenha em relação a um atleta cis? Atualmente, a resposta que o COI tem para isso é não. Mas a gente recomenda, assim, a gente vê que tem necessidade de fazerem mais estudos, inclusive por tempo mais prolongado e com outros aspectos, para avaliar se de fato existe ou não. Porque o que a gente vê disseminado amplamente é isso, são até os vídeos de atletas de basquete, de handebol, que têm uma antropometria muito díspara em relação às outras atletas e por isso levam sim vantagem. Mas não em relação ao nível de testosterona, mas sim por outros motivos que possam levar vantagem. Mas motivo este também que uma mulher cis, que tem a mesma estatura que ela, também teria da mesma forma. Não é o fato dela ter nascido homem ou ser uma mulher trans que gera isso. Tá? Então, essa aí foi a nossa apresentação hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí a todo mundo pela atenção.